Nós estamos de volta com o Band Debate nesta noite de quarta-feira e nós estamos conversando com a candidata Célia Seixarenko do PRB. Candidata, a pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora em alguns debates tocou no assunto da aposentadoria do Fundo de Amparo Parlamentar, do qual um dos candidatos recebe. A senhora foi deputada, a senhora recebe este amparo e o que a senhora acha e qual é a avaliação que a senhora faz deste benefício? Bom, em 1995 eu era deputada e eu fiz um projeto de lei para acabar com o FAP, Fundo de Aposentadoria Parlamentar. Eu acho que o professor aqui lembra bem, não sei se o senhor lembra, mas para acabar. Eu sempre achei isso um absurdo, eu não aceito, sabe? Política não é para se fazer carreira. Carreira é ser um jornalista, é ser um professor. Eu fui professora há 27 anos na Universidade Federal, só sou aposentada por lá. Não é fácil, não. Os professores sabem que não é fácil, né? Mas eu sou muito feliz que a gente deita a cabeça no travesseiro e está em paz, sabe que não está pegando nada que é indevido. Fiz a lei, terminamos com o FAP. Eu não sei o que aconteceu, ele deve ter entrado na justiça, alguma coisa ele fez, ou então renovaram, mas até onde eu sei parece que não refizeram a lei, sabe? E não retomaram a lei. Eu não sei, eu só sei que ele conseguiu aposentar. Pode ser legal, que eu acho que nessa situação nem legal é, mas vamos dizer que seja, que arranjaram uma forma jurídica de transformar em legal, mas é imoral, e eu não aceito nada que é imoral. Enquanto um homem e uma mulher precisam trabalhar 30 ou 35 anos, né? E trabalhar muito e aposentar com uma aposentadoria muito reduzida, que as aposentadorias estão pequenas, né? Chega alguém, fica 4, 8 ou 12 anos, né? Deputado, e sai com uma aposentadoria de 25 mil reais. Gente, isso não está correto, isso não é justo, e eu não aceito injustiça, e eu não aceito. Isso para mim, inclusive, é falta de ética. E ética a gente não compra, não arruma emprestado, não pede um pouco para alguém. Não, a gente tem ou a gente não tem. E eu tenho ética, eu sou mãos limpas, o meu comportamento de vida é reto, não tem curvas. Tanto é que eu sou autora da lei da delação premiada, que é a lei que está servindo de respaldo aí na Lava Jato para fazer essa limpeza na corrupção desse país. E já quero adiantar também que a lei da delação premiada, ela é uma lei que ela aponta caminhos, ela por si só não é a prova. Deixa eu só aproveitar Tem gente querendo fazer confusão com isso por aí, sabe, dizendo que ela está cometendo até excesso. Se está cometendo excesso, não pode e não deve, mas ela é para apontar caminhos para encontrar as provas. Quando a senhora elaborou esta lei, que hoje é muito conhecida no Brasil, a senhora imaginaria o impacto que ela traria? E à época a senhora era do PT. Sim. A senhora imaginaria que o PT seria o maior alvo desta lei que a senhora criou? Mas eu sempre fiz leis independente do partido que poderia ser atingido, favorecido ou desfavorecido por ela. Então isso aí não passou na minha cabeça, entendeu? Isso aí não passou no meu pensamento, né? Eu meio que sorri aqui, porque a primeira pergunta que a Folha de São Paulo me fez, que deu manchete de matéria de meia página, etc., foi: a senhora tinha uma bola de cristal para saber que isso ia fazer tanto efeito, ia causar tanto efeito? Em 2006 a senhora tinha bola de cristal para enviar? Falei: não, eu não tinha bola de cristal, mas eu tinha uma indignação gigantesca. Com o quê? Eu falei: poxa, eu fui 3 vezes deputada estadual, estou na metade do mandato do Senado, eu tenho praticamente a mesma coisa que eu tinha economicamente, entendeu? Então eu não consigo entender como que alguém assume um cargo parlamentar 4 ou 8 anos depois, tem não sei quantos mil cabeças de boi, não sei quantos mil hectares de terra, aviões, etc. E eu não tenho nada disso. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse reino. E eu preciso descobrir como é que nós vamos descobrir para acabar com essa corrupção. E aí que começou a surgir. Eu comecei a dialogar com muitas pessoas, juristas, ministros dos tribunais superiores, com um, com o outro, conversando, e fomos chegando a esse entendimento e a lei nasceu. Pois foi aprovada, votaram e aprovaram. Por que agora já estão falando lá em modificar a lei? Por quê? Porque atingiu parlamentares? Tem que atingir quem tem dívida no cartório. É corrupto, não interessa se é do partido X, Y ou Z, ou se é presidente disso ou daquilo, ou se é parlamentar ou deixa de ser parlamentar. A lei foi aprovada e está aí trazendo os efeitos
que se desejava, que é de varrer a corrupção. Claro que não fazendo injustiça, que prestem muita atenção. Tudo tem que ser muito apurado. Para isso existe o Ministério Público e a Polícia Federal, que aí estão para isso. Professor Luiz Antônio. Obrigado. Candidata, eu gostaria de ouvir a senhora discorrer sobre as suas propostas, entre elas a questão da municipalização do transporte coletivo, mas antes eu queria fazer uma contextualização. Ontem, no programa O Livre, que passou na Band, o prefeito Mauro Mendes pintou um quadro muito difícil das finanças municipais. Ele disse que provavelmente a folha vai crescer em torno de 12% e a receita zero. Ou seja, provavelmente, ano que vem, as finanças municipais estarão numa situação muito complicada. Como, então, municipalizar o transporte coletivo, indenizar as empresas, gerir o caixa, pagar o RGA, tudo isso que... Comprar ônibus, né? Comprar os ônibus, porque tem que indenizar. Calma, professor. Calma, professor. Claro. Isso aí deve ter passado por um equívoco de um término de uma frase que eu fiz. Okay. Quando eu disse, eu não vou municipalizar. Não vou, que fique muito claro. Os senhores estão dando em primeira mão, felizmente, eu estou podendo esclarecer. Eu fiz uma frase onde eu coloquei que a hora que eu assumi a prefeitura, a gestão do transporte coletivo virá para a prefeitura, porque eu não posso permitir que raposa cuide do galinheiro. Porque hoje quem define as linhas que vai fazer, para onde vai, se é mais distante, se é menos distante, quanto vai ser a tarifa, quem é? São os empresários. Não, então, eles vão continuar com os ônibus, dono dos ônibus, tudo bem. Mas o gestor disso será a prefeitura, com o conselho, com a composição também dos empresários. Talvez a melhor palavra seja normatização, a normatização mais efetiva, né? Que a gestão da empresa vai continuar com o empresário, é isso? Sim, com certeza. Perfeito, tá? Okay. E eu acho que isso aí foi assim, mal entendido, mal interpretado. Perfeito. Exatamente. Porque, inclusive, me perguntaram, e a passagem vai ser reduzida? Eu não sei. Pode ser até que seja um pouco. Por que eu digo pode ser até que seja? Porque eu preciso entender, conhecer tudo como está acontecendo hoje. Porque, inclusive, não tem mais cobrador nos ônibus. Só que o valor pago, gasto com cobrador, está entrando no valor da passagem. E não tem mais cobrador? Então, como é que fica? Então, a gente tem que rever essa questão como um todo para realmente transformar na realidade e ser cobrado o preço esclarecer, né, senhora? Não, excelente, não foi bom, foi perfeita a sua questão. Obrigado. Me redimi. É isso. Professor Lorenberg, sua pergunta. Professora Sara, a senhora foi professora durante 27 anos e foi secretária de Educação. Qual é o principal item, se a senhora fosse eleita, a senhora adotaria para a Escola Pública de Cuiabá? Municipal. Municipal. É para a Escola Pública Municipal de Cuiabá. Olha, professor, aliás, um professor que eu tenho o maior respeito. Aliás, pelos professores eu tenho todo respeito mesmo. E por todas as pessoas também, mas professor é uma categoria primeira, né, do meu ponto de vista. Bom, aqui com relação à educação, eu fui secretária de Estado, fui secretária do município, eleição de diretor começou conosco a implantação, conselho deliberativo conosco, hora atividade, que nunca ninguém pensou o que era isso. A gente começou e começamos com 50%, hoje está 30%, tudo isso com certeza evoluiu e para melhor, espero e acredito. Mas os problemas são muitos e existem no município. Primeiro, problema e grande, a questão de creches. Nós temos 6.900 e poucas crianças em creche. Temos uma deficiência de vagas de 23 mil vagas para creche, ou seja, criança de 0 a 3 anos e 8 meses. E a gente é sabedor, por tudo que se estuda, nós professores, que fazemos pós-graduação, que lemos muito, questões internacionais, inclusive de grandes pesquisas científicas, que o desenvolvimento cognitivo, a inteligência do ser humano, o desenvolvimento se dá até os 3 anos de idade. Então, hoje, o pensamento já é diferenciado, né? Nós temos que botar toda a força nas crianças de 0 a 3 anos e 8 meses, né? E com essa deficiência, como é que faz? Quero apostar na possibilidade, preciso apostar. E eu não é se vou ser eleita, eu serei eleita, serei a primeira mulher, né, prefeita de Cuiabá, eleita por mulheres e homens de bem, né? Então, a creche é fundamental.
Temos outras questões bastante complicadas. Eu digo sempre que eu vou chegar na prefeitura e não vou chegar fazendo aquela confusão bem grande de que aqui vai ter auditoria de tudo. Não, vai ter levantamento de todos os setores. Levantamento. Teve problema constatado aqui, vai ter uma auditoria específica aqui, entendeu? Não teve problema, é ver o que acontecia, em que pé que está a situação e o que tem que avançar e partir para o avanço. E na educação nós vamos chamar a Conferência Municipal de Educação para definir o que precisa avançar, em que pé que está, se está bom essa parte da educação, como está sendo levada, precisa mais treinamento, precisa de gente concursada, mais concursados, etc. e tal. A escola ciclada é isso mesmo, não é, tem que modificar o sistema, vamos conversar com as partes interessadas, todas, dos pais, a representação de todas as partes interessadas, e principalmente dos profissionais da educação, esses que têm que ter treinamento permanente, tem que ter melhoria salarial, eu não tenho dúvida disso, eu já paguei o terceiro melhor salário quando secretária de Estado, foi no caso, e do município, se não me engano, foi o segundo melhor do Brasil. É possível sim, basta ter determinação e vontade política e acreditar. Eu digo que a saúde e a educação são complexas, que a saúde é mais fácil de você resolver, não que não seja também muito difícil, mas se tiver boa gestão, compromisso sério, recursos, você resolve o problema da saúde em poucos anos. A educação não, ela precisa muito mais porque ela exige mudança de comportamento. Candidata, a senhora tem agora 2 minutos e 30 segundos para a senhora terminar o seu raciocínio, caso queira, e também fazer as suas considerações finais. A senhora tem 2 minutos e 30 segundos. Bom, eu queria começar aqui, já que o tempo está terminando, eu não posso deixar de pedir, né, o voto. Vote em mim, homens e mulheres de bem. Eu sou 10, o meu número é 10. Vote 10 nessas eleições e você estará assegurando uma pessoa que tem ética, que tem mãos limpas, olha que já tentaram muito, mas o meu nome não consta em um inquérito policial, em uma denúncia do Ministério Público, nenhuma. Então não adianta quererem buscar, estão perdendo tempo. Então acreditem que a vontade e a determinação que eu tenho de fazer de Cuiabá um local feliz, né, para se viver, para se morar. Eu quero cuidar de gente, né, cuidar de gente. Precisa estrutura de pronto-socorro? Precisa, vamos terminar. E no pronto-socorro que vai desocupar, nós vamos construir, né, o primeiro hospital materno-infantil. Única capital do país que não tem um hospital materno-infantil, não respeita as mulheres. Por quê? Porque nunca teve uma mulher prefeita. Não sabe o que é ter um filho, muitas vezes em cima de um colchão, que eu já vi. Não sabe o que é ficar uma mãe chorando numa porta de pronto-socorro porque não consegue atendimento para um filho, porque não consegue uma internação, porque não consegue uma UTI. E isso não vai mais acontecer. Candidata, 50 segundos para suas considerações finais. A senhora pode terminar, caso queira aproveitar o tempo. A senhora ficou emocionada aí nessa reta final, citando um exemplo que realmente nos deixa todos tristes. Obrigado pela sua participação, candidata. Muito obrigada a vocês. Realmente, o processo democrático só avança com os meios de comunicação, abrindo espaço para todos e para todas, em igualdade de condições. Porque o poder econômico sempre determina. E aqueles que não têm o poder econômico não podem fazer a política justa e correta para aqueles que realmente precisam de políticas públicas, porque tem gente que não precisa. E eu estou aqui para fazer políticas públicas para quem precisa de saúde pública, educação pública, transporte público e etc. Obrigado, muito obrigada. Obrigado, candidato, por ter aceito o nosso convite. Eu vou chamar rapidamente o nosso intervalo comercial. Voltaremos em instantes com um Band Debate.